Igor, eu já tenho tudo que eu preciso aqui dentro da minha tabela. Quando eu for colocar para dentro do Power BI, como é que eu faço para relacionar tabelas com essa tabela principal? Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo e você está prestes a assistir um dos melhores momentos da nossa live que acontece toda quarta-feira às 20 horas aqui no nosso canal no YouTube, tá? E para que você consiga aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível, eu tenho uma dica para você. É o seguinte, a gente tem um grupo lá no Telegram chamado Tribo Mamba. E o que é o Telegram? O Telegram é como se fosse um WhatsApp mesmo, onde eu consigo compartilhar com você vídeos, dicas, conteúdos, consigo tirar algumas informações que estão aqui na minha cabeça e transferir, compartilhar contigo. Lá eu consigo te ajudar nas suas dúvidas que você pode ter diariamente aí quando você está implementando os seus projetos. Lá eu consigo interagir contigo e consigo te ajudar da melhor maneira possível. E por que a gente escolheu o Telegram como ferramenta para estar mais próximo de você nesse momento aí de implementação dos seus projetos? Por dois motivos principais. Primeiro, lá é mais fácil de eu comunicar. Lá eu consigo te ajudar de uma forma mais rápida e efetiva de fato. E o segundo motivo é que eu quero, no fundo do meu coração, que você implemente Power BI na sua vida profissional, que você ganhe aí os benefícios que implementar Power BI numa empresa vai trazer para um profissional. E por isso eu quero te acompanhar por todo o processo. Então, para você entrar no grupo do Telegram é bem simples. Você só precisa vir aqui na descrição desse vídeo, clicar no primeiro link que vai estar na descrição e fazer parte da nossa tribo. Então fica aí com o conteúdo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, esse negócio todo que tu já sabe e vamos pra cima. Chama, vem pra nossa tribo. Uma das pessoas fala assim, mas Igor, na minha empresa eu tenho uma tabela grandona lá e eu preciso colocar esse negócio dentro do Power BI e eu preciso relacionar, não preciso, eu já tenho tudo aqui dentro da minha tabela. Precisa sim relacionar essa porra, precisa sempre relacionar, porque você vai ter um modelo de dados mais coerente, vai filtrar, vai ser tudo feito de forma mais rápida e automatizada. Por exemplo, eu tenho aqui essa tabela. Essa tabela é uma tabela grande, tá? Grande tabela em quantidade de colunas, padrão, né? Aqui de mundo office, de mundo corporativo, você tem data, produto, código do produto, valor da venda, o preço de custo, tempo, tem algumas informações aqui. Algumas pessoas se perguntam, Igor, eu já tenho tudo que eu preciso aqui dentro da minha tabela. Eu preciso, quando eu for colocar para dentro do Power BI, eu preciso relacionar, como é que eu faço para relacionar tabelas com essa tabela principal? Você precisa ter alguns critérios. Eu não sei se você conseguiu entender. Deixa eu ver se está fácil aqui de entender, se tem alguma pergunta, porque essa parte é um pouco mais específica. Qual é o ponto? Vamos imaginar, tentar exemplificar de uma forma mais clara, porque eu acho que não fui feliz no exemplo que eu dei aqui agora. Vamos imaginar o seguinte contexto. Você trabalha numa empresa e você tem essa tabela grande aqui agora. É essa tabela que você tem. E você precisa jogar isso dentro do Power BI para fazer um relatório para o seu chefe. Beleza? Jogar isso dentro do Power BI para fazer um relatório para o seu chefe. Você precisa filtrar esses dados por vendedor, pintar de amarelo, por produto, cadê código do produto, que é isso daqui, código do produto, é isso daqui que você precisa poder relacionar, só que você acha que você consegue trabalhar só com essa planilha aqui, só com essa tabela, você pega essa tabelinha, joga para dentro do Power BI e faz tudo lá. E se você precisar de algum dado, por exemplo, aqui só tem o código do vendedor, se você quiser o nome, você acha que você abrir no seu Excelzinho bonitinho, você vai colocando o nomezinho aqui, faz um PROC-V, com a segunda tabela e coloca tudo aqui, tá? Muita gente faz isso, é muito comum. Essa forma aqui é a forma muito amadora, muito básica, muito simplória de vocês fazer. Existem recursos que você pode utilizar para poder fazer essa operação de forma mais técnica e de forma mais simples. Era isso que eu queria falar. Beleza? Como é que você vai fazer? Você vai relacionar essas tabelas, tá? E para você relacionar essas tabelas, boa noite, salve meu jovem. E para você relacionar essas tabelas, o que é que você precisa? Você precisa entender um conceito muito importante. Eu vou até trocar aqui a câmera para poder falar olhando na tua cara. Qual é o conceito que você precisa entender? O conceito de tabela dimensão e tabela fato. Por que é importante você entender isso? Porque existem tabelas que servem para você filtrar dados e esses dados que você está filtrando são os eventos que acontecem que você quer ver num gráfico. Por exemplo, nesse caso aqui eu dei um exemplo de valor de custo, um valor de venda. Se você quer ver o valor de venda num gráfico, esse gráfico, esses fatos que ocorreram é chamado de fato, é a tabela fato.
Se você quer filtrar esse fato, que são os eventos, que é o dado bruto que você quer ver, se você quer filtrar esses dados de diversas formas, todos os filtros que você vai aplicar nesses dados é chamado de dimensão. Por exemplo, meu chefe quer ver vendas distribuídas nos meses, janeiro, fevereiro. O que é dimensão e o que é fato? A venda é a tabela fato, tá? Que é o que ocorre, o que é quantificado, que vai estar lá no gráfico bruto. E o filtro, que é o ângulo que você vai estar olhando esses dados, é chamado de dimensão. E você vai ter que ter uma tabela de dimensão para olhar pelos meses. É como se a minha tabela fato fosse essa caneca aqui e eu tô olhando para essa tabela de diversos ângulos. Esse ângulo aqui eu vejo quem é que vendeu, vendedor. Nesse ângulo aqui eu vejo o produto que eu vendi. Nesse outro ângulo eu vejo os meses. Então eu tô olhando para o mesmo fato, uma mesma ocorrência, um mesmo número por diversos ângulos. Então os ângulos que eu olho para o mesmo número é a nossa tabela dimensão, e o fato que ocorre é a nossa tabela fato, beleza? Você precisa entender isso para que você consiga pegar o seu modelo de negócio, o seu problema, e jogue para dentro do Power BI de forma efetiva, tá? Vou trocar minha câmera aqui novamente, vamos fazer esse negócio aqui agora dentro do nosso Power BIzinho. Vamos lá, clicar aqui em obter dados, clicar aqui em, se você nunca fez o ETL, né, vamos para o básico. Nunca fiz o ETL, que nunca importei dados para dentro do Power BI. Clica aqui em obter dados, clica aqui em texto /CSV. Depois você vai escolher as tabelas que você quer importar. Essas tabelas, elas estão no formato CSV, tá? E a gente vai ter que importar elas de forma única, um a um. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em venda, selecionar e vou clicar em abrir. Quando eu estiver fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai processar e aqui agora a gente vai ter que analisar alguns dados importantes. Por exemplo, se você for olhar, a origem do arquivo está dizendo que é 1252 europeu. Todo arquivo que existe no mundo, ele é um emaranhado de zeros e uns. Esses zeros e uns é chamado de números binários, tá? Esses números binários, eles se organizam de uma forma peculiar. Alguns têm uma sequência específica que representa alguma coisa. Essa sequência, ela é chamada de origem do arquivo. Existem diversas origens, olha para aqui. A origem que a gente utiliza aqui no Brasil é a UTF-8, Unicode. Então, você vai ter que selecionar sempre quando você estiver importando um dado CSV. Sempre que a origem for UTF-8, selecione o UTF-8, porque o Power BI, como o meu aqui, ele está em português, mas o Windows está em inglês, ele vai sempre colocar lá o padrão europeu. Aí você tem que ficar de olho, beleza? Colocou aqui o delimitador correto. O delimitador é o item que está no arquivo que separa as colunas. Nesse caso aqui é o ponto e vírgula. E aqui eu estou fazendo uma análise prévia com base nas 200 primeiras linhas. Se eu quiser ver com base no conjunto inteiro, só eu selecionar. Aqui eu estou vendo a base tudo. Beleza? Depois, o que você faz? Você vai dar um cliquezinho aqui em transformar dados. Dando um clique aqui em transformar dados, é o que eu falo sempre para os meus alunos do Dominação Power BI. Beleza? Para quem não sabe, Dominação Power BI é meu treinamento de Power BI completo. E se você quiser conhecer, se inscreve na lista de espera que pode estar na descrição ou no chat. Beleza? O que vai acontecer? Você precisa fazer uma análise prévia para ver se os dados que você está importando estão coerentes. Nenhum analista no mundo pega os dados do jeito que vem, do jeito que sai do RP, do jeito que sai da área e coloca para dentro do Power BI. Você precisa analisar. Beleza? Nesse caso aqui eu já fiz esse tratamento previamente para a gente não perder tempo com isso, que não é o objetivo dessa aula. Você vai clicar aqui em fechar e aplicar, mas eu estou fazendo o exercício citando porque é importante, tá? É o 80-20 do seu projeto de BI, é a parte de dados e a parte de confiabilidade. Clicar aqui em fechar e aplicar. Clicando aqui em fechar e aplicar, eu já carreguei, né? O ETL, extrair, transformar e carregar. Aqui eu estou carregando. Coloquei uma tabela. Vamos repetir o procedimento para as outras duas tabelas, que é a tabela de registro de vendedores. Tá corretinho. Clicar em transformar dados. Eu podia clicar em carregar, só que eu acredito muito em liderança pelo exemplo, em você dar exemplo aos seus alunos. Então, mesmo sabendo que eu não vou precisar transformar, eu estou clicando em transformar para que você veja que de fato é importante fazer esse negócio, beleza? Tá corretinho, eu olhei o tipo dos dados, número, tipo texto aqui tá correto. Clica aqui em fechar e aplicar, beleza? Clicar aqui em obter dados, importar a última tabela, que é a tabela de produtos, beleza? Coloquei aqui. Tá vendo que tem um errozinho aqui, tá vendo?
Tá correto o tipo do arquivo, o delimitador, e com base nos tipos de dados, clicar aqui em transformar dados. Beleza? Fazendo isso, como é que eu corrijo esse erro? Se você nunca viu Power Query na sua vida, que é essa ferramenta fantástica que eu tanto amo, eu recomendo que você veja a live 3, se eu não me engano, que eu resolvo diversos problemas existentes no mundo corporativo, resolvendo aqui no Power Query. E lá a gente sabe, eu ensinei que para resolver esse tipo de problema é 2 cliques. Clica aqui nesse quadradinho, vem aqui usar a primeira linha como cabeçalho e já foi, resolvido. Lindo! E o legal, todas as etapas que você faz ficam registradas aqui. Se você quiser desfazer, é só dar um cliquezinho nesse X. Beleza? Clica aqui em fechar e aplicar. Já desci todas as 3 tabelas aqui para dentro do meu Power BI. Vindo aqui para o Power BI, o que vai acontecer? Observe que o Power BI é uma ferramenta fantástica. Ele já percebeu que essas 2 tabelas estão relacionadas, tá? Elas estão relacionadas. Essa daqui também está relacionada com a outra, só que o Power BI não conseguiu entender isso. Ele não conseguiu entender. E aí você vai precisar fazer o relacionamento. Lembra? A ferramenta é espetacular. Você tem que ser mais. Beleza? E aqui eu vou te exemplificar. Vou clicar aqui vou criar um gráfico, né? Um gráfico de barras. Observe que essa tabela de produtos não está relacionada com a de venda. Se eu quiser olhar a venda, clica aqui em valor de venda. Por nome do produto, o que está acontecendo? Olha, todos os produtos estão com o mesmo valor. Todos os produtos estão com o mesmo valor. Porque não existe relação. Então ele está pegando o total de venda. Vou tirar aqui para você ver. Ele está pegando o total de venda e colocando para todos os produtos. 428.885. Pegou todos os produtos e colocou para todos. Tá vendo? 428 mil. Pegou todos os produtos e colocou aqui. Todos os produtos e colocou para todo o valor de venda e colocou para todos os produtos. Isso porque não tem relacionamento. Olha a beleza do relacionamento aqui. Fazendo aquele mesmo exercício que a gente fez anteriormente, basta eu selecionar o item que eu quero relacionar, que é código, e soltar aqui em cima. O Power BI já fez esse relacionamento aqui para mim. Agora vamos ver como é que ficou. Clicar aqui em nome do produto. Cadê nome do produto? Colocar aqui em eixo. Pronto. Observe que agora ele colocou de forma correta, tá? Porque tem muitos itens em branco, porque tem mais linhas do que itens lá na minha tabela de dados, beleza? Então, você já viu que relacionamento é a alma do negócio. Se fosse num contexto aí que você não dominasse relacionamentos, que você não fizesse, não conhecesse o Power BI, o que é que você ia fazer? Ia ter que fazer um PROC-V lá no Excel, relacionando as suas 2 tabelas. Se você tiver muitos dados, essa fórmula ela ia demorar muito para atualizar, e por isso que muita gente fica com os projetos travando no Excel, tá? Os relatórios travando, os dashboards travando, porque aplica a fórmula de forma desvairada. Cada fórmula que você coloca no Excel atrasa a performance da ferramenta. Se você vê que a ferramenta está sobrecarregada, é hora de você vir aqui para o seu Power BI e fazer um projeto mais robusto. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente resolveu aqui um problema bem simples, criando um relacionamento.